Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar sobre a importância dos registros no âmbito do processo de insolvência, organizado pela Ângela Dias Sá. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir a todos que desativem o vosso microfone no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Relativamente às questões que possam surgir durante a apresentação, estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas no chat e posteriormente teremos um momento reservado para responder a todas elas. Passo agora a palavra à doutora Graziela, que vai começar esta apresentação. Olá, boa tarde. Vamos então começar. Eu vou fazer uma breve apresentação. Passarei a palavra ao Dr. Lima Pinto, que é o nosso convidado no webinar de hoje, e avançaremos a partir daí. Então, o webinar contará com a presença do Dr. Lima Pinto e aqui da Graziela, que sou eu. Vamos lá avançar. Ok. Se as informáticas não correrem muito bem, peço já desculpa, mas vamos tentando resolver à medida que isto vai correndo. O programa, portanto, a primeira parte será com o Dr. Lima Pinto, que vai abordar a importância dos registros no âmbito do processo de insolvência, na perspectiva do notário. Depois eu passarei, e será um bocadinho mais curto, a apresentar-vos aquilo que nós fazemos no âmbito do administrador judicial do nosso lado. Depois disso, deixaremos algum tempo para vocês colocarem as vossas questões. Se eventualmente o tempo for curto, não se preocupem. Se não têm, vão ter os nossos contactos e a qualquer momento podem nos enviar as vossas dúvidas que nós responderemos logo que possível. Portanto, quem é que nós somos? O Dr. Ângela é administrador judicial. Nós, neste momento, somos uma equipa de 6 pessoas, que contou com a presença, obviamente, do Dr. Ângela. A Cristina, que trata da parte dos números, vamos chamar assim, as listas de créditos, prestações de contas e tudo mais. E eu e a Filipa tratamos da parte jurídica, e a Andreia e o Joaquim, que tratam da parte mais administrativa e que nos dão uma ajuda fundamental naquilo que é também necessário. O que é que nós fazemos? Processos de insolvência, obviamente, processos especiais de revitalização, processo extraordinário de aquisição de empresas, processo especial para acordo de pagamento e o regime extrajudicial de recuperação de empresas. Portanto, o Dr. Ângelo é nomeado no âmbito de qualquer um destes processos e depois entramos em ação e tentamos fazer o melhor que podemos em cada um dos processos. Dr. Lima Pinto, notário, licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto, diplomado em Estudos Jurídicos Avançados pela Universidade de Cabral, em Espanha. O Dr. Lima Pinto trabalha com o escritório do Dr. Ângelo e, portanto, connosco já há alguns anos. É sempre o Dr. Lima Pinto que está disponível, o Dr. Lima Pinto e as suas colaboradoras, para nos ajudar em tudo o que precisamos, no que diz respeito a registros e às vezes mais algumas coisas. Fisicamente estamos perto, portanto, também ajuda, mas o profissionalismo do Dr. Lima Pinto e da equipa dele são aquilo que nos fazem trabalhar com ele e foi o que nos levou a pedir que tivesse a amabilidade de fazer este webinar connosco. Apresentações feitas, passo a palavra ao Dr. Lima Pinto e depois retomarei convosco. Até já. Vamos então a falar um pouco sobre a importância dos registros no âmbito do processo de insolvência. Para falarmos de registros, importa falarmos daquilo que podemos, de títulos. Para fazer registro temos que ter um título. Para ter um título temos que ter um negócio. Temos que saber quem é que pode vender e o que é que pode ser vendido. Então, temos a referir da legitimidade e da situação jurídica dos imóveis. O artigo 54 do Código Notariado, pode passar ao seguinte, diz-nos que, para o notário, nenhum instrumento respeitando a factos sujeitos a registro pode ser lavrado sem que no texto se mencionem os números das descrições dos respectivos prédios na conservatória que pertençam ou hajam pertencido, ou sem a declaração de que não estão descritos. O mesmo para os instrumentos onde se partilham ou transmitem direitos sobre o prédio e contraem um encargo sobre eles. Não podem ser labrados sem que se faça referência à descrição desses prédios em nome do autor da herança ou de quem os aliena, ou a inscrição de propriedade do prédio em nome de quem os onera. Diz-nos o artigo 54 do Código Notariado exatamente isso. Temos que ter os prédios em nome de quem nos vamos transmitir, portanto, quem vai vender o prédio tem que ter registrado previamente em nome dele. Depois, podemos passar ao slide seguinte. O registro prévio dos imóveis é dispensável se nos atos de transmissão ou constituição de encargos, se forem feitos no mesmo dia, com conhecimento pessoal do notário, que será expressamente mencionado, ou quem os tenha adquirido ou partilhado no mesmo dia. Isto quer dizer o quê? Se nós fizermos uma escritura
exemplo, de compra e venda hoje, de manhã, e à tarde vendemos o mesmo prédio a uma terceira pessoa, nós podemos fazer esta segunda escritura sem estar registado previamente. Só que o notário tem que ter conhecimento desse negócio e tem que mencionar na escritura que faz, quando é que ela foi feita e as condições. Depois, diz-nos também o número 5 deste artigo 54, que a prova do número das inscrições das referências relativas aos imóveis faz-se por certidão de teor, que nós temos que exibir na escritura, com antecedência não superior a 1 ano, quanto a prédios nos concelhos, ou tenha vigorado o registro obrigatório, pela exibição e pela respectiva caderneta predial. A não descrição dos prédios prova-se mediante a exibição de certidão válida por 3 meses. É uma chamada certidão negativa, quando os prédios estão não descritos. Temos que pedir uma busca à conservatória, pelo artigo e pelo nome dos proprietários, para ver se existe alguma descrição com aquela que diga com aquele prédio. Podemos passar ao seguinte. Depois do artigo 55 já falámos. A outra situação aqui é apresentada o registro prévio. É se for a primeira transmissão de um imóvel posterior a 1984, que foi quando foi prevista a obrigatoriedade do registro. Até 1984 o registro não era obrigatório. Nós tivemos um prédio que foi adquirido em 1980 e essa escritura não estiver registada, nós podemos fazer agora a escritura fazendo referência a essa escritura de 1980, sem ela estar registada. Temos é que fazer o trato sucessivo, sempre desde quem está registado até ao que está a vender agora. Para falarmos em vendas e títulos, temos que saber se o vendedor é o próprio ou se ele tem alguma representação. E esta é uma parte importante, porque as pessoas não dão muita importância às representações. E é um ato extraordinariamente importante. A representação pode ser voluntária, orgânica ou legal. Isto quer dizer o quê? A representação voluntária, podemos passar ao seguinte, ao slide seguinte, é um título em que é a atribuição de poderes a uma terceira pessoa através de uma procuração. O ato pelo qual se atribui poderes representativos depende da vontade das partes, efetivamente, através de uma procuração. A procuração é o ato pelo qual são atribuídos os poderes. A forma, a regra está no artigo 262 do Código Civil, que nos diz o quê, concretamente? Nós estamos a falar de cor. Diz-nos que a procuração é o ato pelo qual alguém atribui a outra, involuntariamente, poderes representativos. Salvo disposição legal em contrário, a procuração revestirá a forma exigida para o negócio que o procurador deva realizar. Esta forma tem que ser depois conjugada com o artigo 116 do Código do Notariado, que nos diz que as procurações que exijam intervenção notarial devem ser lavradas por instrumento público, por documento escrito e assinado pelo representado, por conhecimento presencial da assinatura, ou por documento autenticado. Portanto, a procuração tem 3 formas de ser feita. Ou por instrumento público, com reconhecimento da letra e assinatura pela pessoa que passou a procuração, ou com termo de autenticação. Depois, o artigo 46, 47 e 48, que são muito importantes também, que nos dizem o quê? Dizem o que é que devem conter estes instrumentos de material. A pessoa tem que ser identificada pelo nome completo, estado civil, naturalidade, residência. Isto diz no artigo 46, mais o dia, o mês e o ano em que foi lavrado o documento e, eventualmente, até a hora em que se realizou. O artigo 47 diz que, exatamente isto que eu estava a dizer, o nome completo. Se for casado, se o mandante for casado, tem que dizer casado com quem e o regime de casamento. Temos ainda, depois do artigo 48, que verificar a identidade da pessoa que passou a procuração, se é aquela pessoa, se tem poderes para isso, se está em conhecimento. Temos que referir por onde é que verificamos a identidade, se foi por documento de cartão de cidadão, por bilhete de identidade, por um passaporte, por outro documento qualquer. E podemos passar, portanto, temos a forma da procuração, já falámos, o 116. O subestabelecimento, quando a pessoa... Aqui temos que verificar 2 coisas. Se um particular passa uma procuração a outro particular,
esse particular não pode passar esses poderes a ninguém, a menos que diga na procuração que ele tem direito de subestabelecer. Se subestabelecer, a forma do subestabelecimento é exatamente a mesma que a procuração. Ou tem que ser por instrumento público, ou por documento escrito e assinado pelo mandante, ou por reconhecimento de assinatura, ou termo de autenticação. Não há reconhecimento de assinaturas em procurações nem em subestabelecimentos. Um requisito importante, por exemplo, numa procuração para fazer uma doação. Desde o artigo 116, aliás, perdão, o 949 do Código Civil, que não é permitido atribuir a outrem, por mandato, a faculdade de designar a pessoa do donatário ou determinar o objeto da doação, salvo nos casos previstos no artigo 2 do artigo 2182. Isto quer dizer concretamente o quê? Numa procuração para fazer uma doação, se eu passo uma procuração onde eu fazer uma doação, eu tenho que dizer a quem é que ele vai doar e o que é que vai doar. Não pode ficar em aberto nem o nome, nem o objeto da procuração. Tem que ficar específico. Tudo. O consentimento conjugal. Antes disso, a extinção da procuração pode ser por curso do prazo, podemos pôr um prazo que ela válida por X tempo. No caso, em casos normais, caduca com a morte do mandante, ou com a concretização do negócio para aquele que foi passado. Se eu faço um negócio para vender o prédio X, eu vendo o prédio X, a procuração deixou de produzir efeitos. Portanto, caducou. Depois temos no artigo 1684 do Código Civil, o consentimento conjugal tem que revestir também a mesma forma que as procurações. Portanto, ou é documento autêntico, se o cônjuge não pode prestar o consentimento ao negócio que o marido quer fazer, ou a mulher. Portanto, tem que fazer um instrumento com a mesma formalidade que uma procuração ou um escritura. Portanto, se é para doar, se é para prestar o consentimento a uma venda de um imóvel, tem que ser também por instrumento, documento escrito e assinado e com conhecimento da assinatura, ou termo de autenticação. Isto tem no artigo 117 do Código do Notariado, que nos diz que são aplicáveis à forma do consentimento conjugal as regras estabelecidas para as procurações. Temos de manter sempre. Depois, temos que a falta de consentimento conjugal, no caso que ele seja necessário, implica aqui uma situação que é no prazo de 3 anos, a contar da data do título, a pessoa que estava obrigada a dar o consentimento e que não deu, pode anular o documento, o negócio, do 687. Isto que diz que os fatos praticados contra os postos no 1 e 3 do 1682, os artigos 1682-A e 1682-B e número 2683, são anuláveis a requerimento do consentimento ou dos seus herdeiros. Ressalvado o número 4, o 3 e 4 do artigo. A partir do momento que a pessoa que estava obrigada a dar consentimento e não deu, tem conhecimento, tem 6 meses para virar a relação do negócio. Esses 6 meses têm que ser sempre de prazo de 3 anos. Ao fim de 3 anos, prescreve esse direito. E pode ser a pessoa obrigada ou os herdeiros se entretanto falecer. Depois temos no artigo 268 do Código Civil também, que é a representação sem poderes, que é a substância do seguinte: nós temos aqui duas pessoas que querem fazer um negócio, mas o comprador ou o vendedor não estão presentes, naquele momento não podem estar, nem têm condições de fazer uma procuração naquele dado. Tanto o vendedor como o comprador podem fazer esse negócio. Um deles não vai ter poderes para negócio, vai alegar, por exemplo, em nome do Joaquim, mas o Joaquim não está presente. Então, ele vai dizer que intervém como gestor de negócios do Joaquim. Esse negócio não produz efeitos relativamente ao Joaquim enquanto não for por ele ratificado. É isso que nos diz o artigo 268. Diz que o negócio que uma pessoa sem poderes de representação celebre em nome de outrem é ineficaz em relação a este, se não for por ele ratificado. A ratificação está sujeita à forma exigida para a procuração e tem eficácia retroativa, sem prejuízo dos direitos do terceiro.
E, portanto, isto quer dizer que eu faço o negócio hoje, o vendedor não estava presente, atuou um representante sem desde a representação, portanto, sem procuração, e eu tenho, enquanto não for o vendedor, não vier dizer que confirma aquele negócio, ele não produz efeitos nenhum relativamente a ele. E essa confirmação reveste a mesma forma do negócio inicial. Portanto, tem que ser também documento autêntico, ou escritura, ou documento autenticado. É o que diz 268, número 2. Podemos passar ao seguinte. Depois, ainda dentro desta legitimidade, temos a representação orgânica. A representação orgânica é a representação das pessoas coletivas. Aqui, os poderes representativos derivam essencialmente dos estatutos das entidades, os quais são moldados de acordo com a vontade das partes e com a lei. Há aqui uma altura suficiente para aquela moldagem que não se faz com a representação legal. A representação legal tem a ver com o representante de um. Agora não é interdito, antigamente era aquilo interdito, agora é o maior acompanhado, e essa representação legal só pode fazer exatamente aquilo que estiver escrito na sentença. Se eu quero representar um legal para vender um imóvel, eu tenho que pedir ao juiz para me dar uma autorização específica para vender aquele imóvel por valor de X. Não posso dizer para vender o que for preciso, tenho que especificar o que vai vender e o valor. E quando é que pretende fazer negócio. A prova da representação orgânica em atos notariais é necessário fazer a prova da qualidade do representante em termos gerais. Alineado no artigo 46 do Código Notariado, se a pessoa tivesse sujeito a registro, prova-se a sua legitimidade pela certidão comercial. Na base da certidão comercial, vemos quem é que representa aquela sociedade, está em vigor, está em vigor, e essa pessoa que representa. Se essa pessoa quiser passar uma procuração, vamos supor que há, por exemplo, 2 gerentes. A sociedade abriga-se por 2, mas um deles tem que se ausentar de férias ou vai para o estrangeiro e não pode estar cá. E tem que fazer uma escritura de venda de um imóvel. Nessa situação, eles fazem uma ata, fazem uma delegação de poderes. Portanto, o gerente delega no outro gerente aqueles poderes que os 2 tinham para um sozinho poder otorgar o negócio. Depois, temos aqui no artigo 46 também, que nos diz que são as formas são as mesmas. Portanto, a prova da qualidade do representante e eficiência de poderes para a prática do ato é feita pela certidão de registro comercial, que a validade é de 1 ano, podendo ser junto a outro documento pelo qual se possa completar a verificação de poderes invocados. No artigo 49 pode ser o quê? Pode ser uma ata. Por exemplo, vamos supor que o gerente quer vender um prédio, um imóvel, ou quer comprar um imóvel para uma sociedade, mas no seu objeto, no objeto da sociedade, não consta a compra de imóveis. Então, eles têm que fazer uma deliberação da Assembleia Geral e deliberar a aquisição daquele imóvel. Concretamente, podemos identificar o imóvel, o valor que vai ser adquirido, e depois qualquer gerente, com base nessa ata, já pode otorgar a escritura. Passando destas representações todas, vamos àquilo que podemos registar. E então, vemos aqui logo no número 2 do Código de Registro Predial, de factos é que estão sujeitos a registro. E temos estão sujeitos a registros factos jurídicos que determinem a constituição, o reconhecimento, a aquisição ou a modificação dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície ou servidão. Os factos jurídicos que determinem a constituição ou a modificação da propriedade horizontal e do direito real do direito de habitação periódica. E os factos jurídicos confirmativos de convenções anuláveis ou resolúveis que tenham por objeto os direitos mencionados na linha. Isto depois tem aqui uma infinidade de linhas, tem aqui os factos todos que são sujeitos a registro, mas nem todos são de registro obrigatório. Temos depois aqui algumas ações que também são no artigo 3º, ações, procedimentos e previdências que também são sujeitas a registro, também não são todas de registro obrigatório. Algumas só são de registro obrigatório quando é preferida a audiência de resolução e julgamento ou quando transitam em julgado. O registro qual é a eficácia do registro? O registro é uma forma de dar publicidade aos prédios, aos ónus que incidem sobre os prédios e a toda a legislação. Portanto, nós temos uma hipoteca sobre um prédio, se nós queremos comprar um prédio e queremos saber se ele tem qualquer ónus, pedimos uma certidão
E o que não vier lá a registar, costuma-se dizer que não existe para o mundo. Porque aquilo que é severamente importante tem que estar registado. Os factos sujeitos a registro, ainda que não registados, diz o artigo 4º, podem ser avocados entre as próprias partes e os seus herdeiros. Portanto, nós temos um facto que devia estar registado, não está. As partes entre si podem avocar esse negócio. Não podem excepcioná-los a terceiros. A terceiros só podem o pôr depois do registro. E diz o artigo 5º que os factos sujeitos a registro só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo registro. E depois temos aqui, exceto o uso campeão, as atribuições aparentes. A falta de registro não pode ser oposta aos interessados por quem esteja obrigado a promovê-lo, nem pelos herdeiros deste. Portanto, nós temos, por exemplo, aqui no artigo 5, no número 5 do artigo 5º, temos assim uma situação que não é muito comum, mas que é, assim, os contratos de arrendamento superiores a 6 anos têm que ser obrigatoriamente registados. Se não forem registados, eu, ao vender esse prédio, não posso vir invocar depois ao comprador, dizer ao comprador que existe um contrato de arrendamento, porque ele não é obrigado a reconhecê-lo. Ele, para o reconhecer, tinha que estar registado. Estes 6 anos não é um contrato que é feito por 2 ou 3 anos e depois vai renovado. É um contrato que é feito ab início por 6 anos, ou mais. Depois temos a prioridade, do artigo 6º, que quer dizer o quê? Que o registro tem uma data de entrada e uma hora, que é a da apresentação, e o que entrou em primeiro prevalece sobre todos os outros. Se houver um registro provisório, por exemplo, que é apresentado hoje ao registro sobre um prédio, mas ficou provisório, ou por sua natureza, ou porque faltava um documento qualquer e não dava para ser feito como definitivo. Quando for convertido, ele conserva a mesma prioridade, conserva a data do início da apresentação. Se houver no mesmo dia vários registros no mesmo prédio, vale a hora que é apresentada. No registro fica o dia e a hora, e a prioridade revela-se pela hora que ele foi efetuado. Que foi apresentado. O que conta é a apresentação, não é a confirmação. Depois temos no artigo 7º uma presunção derivada do registro. Isto quer dizer o quê? Que o registro definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registro o define. Mas isto não é inatacável. O registro pode impugnar de vários vícios, pode ser de vários vícios. Pode estar mal feito, pode estar inexato. E para impugnar isto, só através de uma ação judicial. Se nós tivermos, acho que o registro foi feito com base num documento falso, ou num documento que enferma de nulidades. Esta impugnação só se pode fazer através do tribunal. Agora, depois temos no artigo 8A, este é que já começa a ser importante, que são os registros que são obrigatórios. Que são os que refere o artigo 2º, exatamente, que lemos há bocadinho. Estão sujeitos a registros e são obrigatórios. Entre eles, e depois temos aqui, portanto, exceto quando deve ingressar provisoriamente, com esta aquisição sem determinação de parte do direito, esta aquisição sem determinação de parte do direito tem a ver o quê? Os registros das heranças. Quando temos o registro em nome do senhor A, o senhor A faleceu, e sucedeu-lhe o cônjuge B e 5 filhos. Eles fazem a habilitação de herdeiros, mas este registro, esta habilitação de herdeiros não é obrigatório levar ao registro. E eles mesmo que queiram transmitir o imóvel, ele pode ser transmitido sem levar ao registro. Tem que apresentar a habilitação de herdeiros e o documento inicial, a participação do selo, essas coisas. Portanto, esse não é obrigatório levar ao registro sempre. Ou a mesma situação que falei já no início, que é quando o imóvel é transmitido no mesmo dia. Depois temos a hipoteca, e que é registro obrigatório, já são as decisões preferidas número 3. As providências cautelares não são obrigatórias se já se encontrar registada a ação principal.
E depois temos ainda quem é que está obrigado a registrar. E diz o artigo 8º-B, tal disposto no número 3, devem promover o registro de factos obrigatoriamente a eles sujeitos, as entidades que celebram a escritura pública, autentiquem os documentos particulares ou reconheçam as assinaturas nela postas. Ou quando as tais entidades não intervenham, os sujeitos quando tais entidades não intervenham, os sujeitos ativos do facto sujeito ao registro. Os tribunais, nas ações que são os tribunais, são obrigados ao registro, o Ministério Público, quando são assuntos que eles intervêm, os agentes de execução, o oficial de justiça, os administradores judiciais. A obrigação de pedir o registro de sucessão no caso deste mostrar promovido por outra entidade que tenha legitimidade também. O prazo para promover os registros é o artigo 8º-C. A regra geral são 2 meses, com algumas exceções, que, por exemplo, as ações são no prazo de 10 dias após o termo da audiência e julgamento. Das decisões finais preferidas, em ações preferidas no número anterior, pode ser até um mês após o trânsito em julgado. E caso estes prazos não sejam cumpridos, o 8º-B diz que o cumprimento da lei de obrigação implica o pagamento em dobro dos emolumentos. Portanto, nós temos um registro que custava 250 euros, não fizemos dentro do prazo, vamos pagar 500. E não tem, mesmo que haja desconto, por exemplo, se fizermos um registro online, temos um desconto de 10%, não paga 250, paga 225, mas a multa, o coima, paga 250. Não tem desconto. Depois, temos a legitimidade dos direitos sobre imóveis, a legitimação, já falámos há bocado dos títulos. Aqui diz que não podemos, eu também já falei nisto, não se pode titular nem registrar sem que os bens estejam definitivamente inscritos em nome de quem se adquire. É, por exemplo, aquela situação que eu falei antes de 84, temos uma escritura de um sujeito que comprou um imóvel em 1980, não registrou, e eu posso fazer esse título, posso registrar, mas tenho que fazer menção no meu título que ele adquiriu em 1980, que é a primeira transmissão antes da entrada em vigor do registro obrigatório. E quando levar a registro, tenho que levar essa escritura de 1980 também a registro. Tenho que registrar os títulos todos. Aqui, a exceção a isso são a partilha, pode ser com base na apresentação de herdeiros, tal não é obrigatório registrar, a expropriação, a venda executiva, a penhora, o arresto, a apreensão em processo judicial, a declaração de insolvência e outras providências ou atos que efetuem livre de disposição dos imóveis. Isto tem a ver com a necessidade, às vezes, com a rapidez de concretizar um negócio, com a urgência de concretizar um negócio. A regra normalmente é fazer o registro, mesmo das insolvências, mas em caso de urgência pode-se fazer o título sem ele estar registrado. Depois temos o artigo 11, que é a caducidade dos registros. Os registros, se forem definitivos, não caducam. Se forem provisórios, caducam ao fim de 6 meses. Estes com algumas exceções, que há agora umas ações que têm um prazo de 3 anos. São provisórios por natureza e o seu prazo nunca caduca. Temos aqui depois no artigo 12 também alguns prazos especiais. Caduca, passados 10 anos, o registro de hipoteca judicial se for em valor inferior a 5.000 euros. Sendo que as conservatórias normalmente não anotam esta caducidade, querem que as pessoas vão lá cancelar. E tem aqui mais outras situações específicas. O registro da renúncia é a admissão por aumento de valor e do ónus de eventual redução das doações, seja a ejaculação, caducam por esses 20 anos, contado da data do registro ou da morte do doador. Depois o registro de servidão, usufruto de habitação, caducam depois dos 50 anos da data do registro, embora possam ser renovados. Depois temos 16A. 15, os vícios. Foi aquilo que falei há bocado, 14 e 15. Falávamos há bocado a respeito da presunção dos registros, do direito, porque diz o artigo 14 que o registro pode ser inexistente quando foi feito por um funcionário que não assinou. Por exemplo, vamos supor que foi feito por um funcionário. Os registros normalmente são feitos por funcionários.
vai ao conservador. O conservador, por qualquer motivo, não assinou. Faleceu, teve um acidente qualquer. Ninguém pode assinar em vez dele. Este registro tem que ser renovado. Ninguém pode substituí-lo. E não existindo, não produz efeitos. A existência pode ser invocada por qualquer pessoa a todo o tempo, independente de declaração judicial. Causas de nulidade. O registro é nulo. Diz o artigo 16. Quando for falso, ou tiver sido lavrado com base em títulos falsos. Quando tiver sido lavrado com base em títulos insuficientes para a prova legal do facto registado. Quando informar de omissões ou inexatidões, de que resulta incerteza acerca dos sujeitos ou do objeto da relação jurídica e o facto registado se refere. Quando tiver sido efetuado por serviço de registro incompetente ou assinado por pessoa sem competência, que é diferente de não estar assinado. Se tiver assinado por pessoa sem competência, ele pode ser confirmado. É o que nos diz depois o artigo 16A. Diz que os registros efetuados por registro incompetente ou assinado por pessoa sem competência devem ser conferidos com os respectivos documentos para se verificar se podiam ser efetuados, aplicados com as devidas adaptações, números 2 e 3 do artigo 78. Se concluir que o registro podia ser efetuado, isto é confirmado com menção na data. Conta a data que ele foi apresentado, mas é confirmado só mais tarde. No caso de concluir que o registro não podia ser efetuado, deve ser instalado oficiosamente um processo de retificação com vista ao seu cancelamento. Depois, a falsidade dos documentos só pode ser invocada judicialmente. A declaração de nulidade também só pode ser declarada por decisão judicial com trânsito em julgado. E o artigo 18 diz-nos que o registro é inexato quando se mostra lavrado em desconformidade com o título que serviu de base ou enferma de deficiências provenientes desse título que não sejam causa de nulidade. Os registros inexatos são ratificados nos termos do artigo 120 e seguintes do Código Civil. Depois temos aqui, no artigo 28, que é a harmonização dos registros com as matrizes e os títulos, que nos dizem que, em princípio, aquilo que diz na matriz tem que dizer a conservatória, mas pode haver alguma divergência. E o artigo 28A diz que pode haver uma divergência de 20% nas áreas dos prédios rústicos não submetidos a cadastro geométrico, 5% dos prédios rústicos submetidos a cadastro geométrico e 10% dos prédios urbanos ou terrenos para construção. O que é que nós devemos fazer? Devemos dizer que, ao fazer o título, fixar qual é a área que está correta e dizer que, nos termos do artigo 28C, a divergência se deve a erro de medição. E, a partir daí, fica-se preso, só pode recorrer uma vez a esta situação do artigo 28C. Não podemos vir amanhã dizer outra vez que há outro erro de medição. Só podemos invocar esta norma uma vez. Depois, temos as alterações toponímicas, que é uma situação que está muito bonita na lei, mas que não funciona na prática. É o seguinte: cada vez que há uma autorização, uma alteração toponímica, por exemplo, o nome de uma rua mudou de nome, os números de polícia que mudam frequentemente, as câmaras municipais estão obrigadas a comunicar às entidades conservatórias e finanças estas alterações. Ninguém funciona, não funciona, que eu saiba, lá no meio do país isto. Só funciona aqui no Código do Registro Legal. O que nós temos que fazer? Quando as coisas mudaram de nome, a roupa do nome, os nomes de polícia alteraram, temos que pedir à Câmara que nos emita uma certidão a dizer que a rua X agora tem o nome Y e o número de polícia que era o XZ agora é o AB. E com isso, irmos à conservatória e pagar a atualização, ir às finanças e pedir a atualização que não pagamos. Pronto, depois temos a legitimidade para pedir o registro. Bem, no artigo 36. Quem é que tem a legitimidade para pedir os registros? Quem intervém nos títulos. Aliás, neste momento, os títulos de compra e venda em que os notários intervêm estão obrigados ao seu registro. Tem legitimidade qualquer interveniente no registro, no título, comprador, vendedor, ou outra pessoa que intervenha com direito de representação. O artigo 36 diz que tem legitimidade para pedir o registro os sujeitos ativos ou passivos da relativa relação jurídica. Em geral, todas as pessoas que nele tenham interesse ou estejam obrigadas à sua promoção. Pronto, e aqui também existem os poderes de representação, pode haver os poderes de representação para esta situação. E é aquilo que acho mais importante em termos de registro, porque o resto tem a ver já com situações técnicas da efetivação do próprio registro da conservatória.
Se houver alguma questão, não para a doutora Graziela. As questões é só no fim. Obrigada, Dr. Lima Pinto. Vamos avançar então para a minha parte, se o meu PowerPoint o deixar, acho que sim. Então, eu sou jurista, trabalho com o Dr. Ângelo desde 2011, portanto, nas insolvências. Antes disso, passei pelo Tribunal de Comércio de Gaia, que eu diria que foram os primeiros passos que eu dei no mundo das insolvências. Sou licenciada em Direito pela Faculdade de Direito do Porto e fiz um mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade Portugalense, também no Porto. Lisboa é só o mesmo nome. Então, o Dr. Lima Pinto falou na perspectiva dele. Focamos-nos um bocadinho mais na parte dos imóveis e eu vou fazer também o mesmo porque não temos assim tanto tempo. E os registros, só por si, é um tema que dá para mestrados, não é? Portanto, numa hora é pouco. Na parte das insolvências não daria tanto tempo, mas também temos muitas questões que podem ser abordadas por uma questão de tempo. Restringimos mais à questão dos imóveis e eu vou-vos mostrar um ou outro exemplo da questão dos veículos também, porque acaba por ser quase o mesmo procedimento. Antes de passar àquilo que é o código e as nossas regras, dar-vos só uma pequena nota daquilo que se prevê no mundo das insolvências, que é o aumento dela. Portanto, aqui eu vou-vos apresentar alguns números, depois não se preocupem porque o PowerPoint vai-vos ser enviado, portanto podem analisar isto com mais calma, mas os números que vos vou mostrar, no fundo, mostram, passa a redundância, que as insolvências tendem a aumentar. Portanto, aqui a previsão que a Allianz Trade fazia para 2024, isto é outubro de 2023, que depois vão ver que se está a concretizar, portanto, previa-se um aumento dos processos de insolvência, quer em Portugal, quer no resto da Europa e eu diria no resto do mundo. Depois aqui no Iberinforma, já este ano, a 4 de abril de 2024, tivemos os relatórios que faziam uma comparação entre 2022, 2023 e 2024 no mundo das insolvências e na criação de novas empresas. Enquanto a parte das insolvências está a aumentar, a criação de empresas já não tem o mesmo caminho. Depois podem ver aqui isto com mais calma. No fundo, foi o que eu acabei de dizer, as insolvências aumentam, a criação de empresas diminui. Aqui, já em março de 2024, o panorama no mundo empresarial no âmbito das insolvências, tem aqui os valores. E depois a COSEC já a 15 de abril faz aqui um pequeno resumo que no fundo vem confirmar aquilo que já se previa, aquilo que já tínhamos nos relatórios, que as insolvências em Portugal cresceram numa análise do primeiro semestre, essencialmente mais nas microempresas. Depois o Distrito do Porto foi o que teve o maior aumento, logo de seguida Lisboa, e depois eles dizem aqui quais são os setores que foram mais afetados pelo aumento das insolvências. Nós vamos passar isto à frente, é só para perceberem a utilidade deste webinar e dos nossos serviços, numa altura em que tudo está a crescer. O processo de insolvência, de uma forma simples, e eu vou-vos apresentar só aquilo que é uma primeira e uma segunda fase do nosso processo, na nossa perspectiva, portanto sempre na perspectiva do AJ, isto porque é na fase inicial em que somos nomeados e depois na fase em que apresentamos ao processo a nossa proposta, que se trata da parte dos registros. Portanto, nós somos nomeados, supostamente aleatoriamente pelo Tribunal, e logo de imediato assumimos funções. Com a sentença de declaração de insolvência, o AJ passa a ter os poderes para, na parte dos registros, avançar com a questão da apreensão e todos os outros que lhe são inerentes pelo CIR. Qual é o nosso procedimento? Nós fazemos a aceitação, agora cada vez é necessário que a aceitação seja feita de uma forma mais célere, porque os processos, todos eles e todas as alterações legislativas pretendem imprimir aqui uma maior celeridade aos processos, e nós com a nomeação fazemos logo uma série de diligências. Agora temos finalmente alguma informação que vem diretamente da base de dados dos sítios e que, falhando ainda muita coisa, nomeadamente o acesso à base de dados das finanças, mas da conservatória já conseguimos extrair as informações, ou seja, eu, quando somos nomeados diretamente do processo, consigo pedir a informação sobre aquele contribuinte às conservatórias. Daí é emitido um documento que eu retiro do meu processo e que aproveito. Ao mesmo tempo, nós pedimos as informações ao Banco de Portugal, ao IDCP no caso dos particulares, à AT e à Segurança Social,
e às conservatórias. Vamos ao local para confirmar que aquilo que está no papel bate certo com a realidade e vice-versa. Fazemos também as reuniões presenciais. Agora com os Zooms as coisas são mais fáceis, mas para percebermos aquilo que realmente está a acontecer, o presencial continua a ser quase obrigatório para nós. Nessa fase, havendo bem-nos a aprender, obviamente, porque também dizer-vos que o paradigma das insolvências já não é o mesmo que era na última crise e no último boom das insolvências, vamos lhe chamar assim. Eu diria que quando comecei a trabalhar nessa altura, os processos eram todos recheados, portanto, todos eles tinham bens para liquidar ou havia ainda possibilidades de recuperação, no caso das empresas. Agora é completamente diferente. A maioria dos particulares, arrisco-me a dizer que 90% a 95% dos processos que vêm de particulares são processos que vão para encerramento por insuficiência da massa, o que quer dizer que não existem bens e que aquilo que vai ser tratado, no fundo, é encerrar o processo e depois avançar com os 3 anos de exoneração do passivo restante. As empresas, lamentavelmente, a percepção é que será para encerrar e, no caso dos bens, nós servimos apenas para entregar, quase tudo é por locações financeiras. Portanto, a liquidação em si perdeu muito peso. Naqueles que felizmente conseguimos recuperar, também o fazemos. Portanto, isto é a parte inicial, é tudo o que o administrador judicial faz quando é nomeado para perceber o que é que tem à sua frente. É nesta altura que, quer com o papel, quer com a ida ao terreno, o administrador procede à apreensão dos bens que estiverem registados em nome do insolvente. Isto porque aqui estamos a tratar dos bens sujeitos a registro, ok? Portanto, na maioria dos casos agora não temos assembleias de credores, o que é lamentável, porque nas assembleias de credores o administrador judicial retira muito, os credores também, e sem assembleia todos saímos prejudicados. Nós, no cumprimento das nossas funções, os credores nas informações que se perde, e, desculpem, carreguei aqui no botão errado. E, portanto, para nós, a possibilidade que temos agora de se dispensar as assembleias, que acaba por acontecer na maioria dos casos, porque tira aqui uma grande parte do papel do tribunal, só veio fazer perder as possibilidades que tínhamos de efetivamente ou recuperar ou identificar o que existe, termos a noção real do processo, do insolvente, da empresa, do que for. Portanto, nós temos um prazo ou 8 dias antes da Assembleia, nos raros casos em que ela existe, ou entre 45 a 60 dias após a nomeação do administrador judicial, nós enviamos o nosso relatório, que será elaborado nos termos do artigo 55, que é, no fundo, dizer o que é que encontramos e o que é que perspectivamos, qual é a proposta que nós damos para este processo. Vai ser encerrado porque não existem bens, vai à liquidação porque não há possibilidade de recuperação, mas há bens para liquidar, ou recuperamos. Quer seja judicial, quer seja, peço desculpa, particular, quer seja empresas. Com o nosso relatório, enviamos a lista de créditos, a lista de mandatários e os documentos que obtemos das pesquisas, mais os autos de apreensão. Portanto, o administrador judicial, havendo bens, elabora um auto de apreensão, onde rola os bens que existem, identifica, coloca o valor, se existir. Eu vou já a seguir, vou-vos mostrar os exemplos dos nossos autos de apreensão para vocês terem uma ideia e, portanto, juntamente com o nosso relatório enviamos esses documentos. Em baixo tem as referências às situações que podemos ter com o envio de 155, ou, portanto, quais são as opções de propostas que podemos ter. O que é que nos diz o código? Eu vou tentar ser breve porque acho que já não tenho muito tempo. O caráter urgente do processo de insolvência, ou seja, tudo o que é tramitado no âmbito da insolvência é urgente. Correm férias, não para, tudo tem que ser tratado da forma mais rápida possível. O mesmo acontece com a apreensão e os registros dos bens da massa insolvente. De onde é que vêm os poderes do administrador judicial? Da sentença de declaração de insolvência, é o que nos diz o artigo 36. Ou seja, na declaração de insolvência, além de tudo mais, o juiz decreta a apreensão para imediata, mais uma vez aqui o caráter urgente do processo, para imediata entrega ao administrador de insolvência dos elementos da contabilidade e todos os seus bens, ainda que arrestados, penhorados ou por qualquer outra forma apreendidos. Isto faz com que as insolvências não sejam só insolvências, não é? O administrador judicial acaba por ter que contactar com todas as realidades que estão ligadas ao insolvente. Eu digo muitas vezes que não trabalho só no mundo das insolvências, porque nós lidamos com família, lidamos com crime, lidamos com comercial, obviamente, e acabamos por abranger aqui um leque muito grande de situações.
Isto para vos dizer que imagine que os bens do insolvente foram já penhorados no processo executivo, ao abrigo do artigo 85, que é o que vem de seguida, não tenho, é oficioso, portanto o tribunal que decreta a insolvência normalmente comunica aos outros processos, e por regra acontece, mas nós, por cautela aqui no escritório, o que fazemos é também ir a todos os processos que temos conhecimento, e agora com a questão do sítios é mais fácil, porque temos lá a identificação dos processos que correm contra o insolvente àquela data, e conseguimos, e fazemos o requerimento a dar conta que foi declarado insolvente e, portanto, pedimos a suspensão do processo executivo no que diz respeito ao insolvente e os bens que estiverem adstritos a esse processo e que são do insolvente passam a ser ou a estar na esfera dos poderes do administrador judicial. Não nos cabe a nós pedir a avocação do processo, depois o juiz do processo de insolvência é que decide se traz aquele processo para o novo processo de insolvência ou se não há necessidade disso, ok? Ok, 85. Depois, o artigo 149 diz-nos, novamente, com caráter urgente, quais são os bens que integram a massa insolvente, já falámos disto, portanto eu vou passar à frente. Dizer-vos só que, e voltando ao processo executivo, se estiver em causa o produto de uma venda, portanto o exemplo do processo executivo é o mais fácil, imaginemos que antes da insolvência o insolvente tinha um processo executivo a correr, existia um imóvel e foi vendido. O produto da venda reverte a favor da massa insolvente, ou seja, o processo executivo, o agente de execução transfere para a massa insolvente e é na massa insolvente, é no processo de insolvência que se vai fazer o pagamento no âmbito do rateio aos credores. Caso mais caricato, até porque aconteceu recentemente, imaginemos, o processo executivo efetuou a venda, recebeu o dinheiro, o comprador até já pagou os impostos, mas ainda não houve escritura. Entretanto, é declarada a insolvência. Somos nós que temos competência para fazer a escritura e concluir aquela venda ou fazer uma nova venda. Ok? Portanto, o dia da declaração de insolvência, se calhar a hora não, mas nunca me aconteceu, mas o dia da declaração de insolvência faz aqui toda a diferença. Como já vos disse, e o artigo 150 é isso que nos diz, o poder de apreensão resulta da declaração de insolvência. A partir do momento em que é declarado insolvente, o insolvente perde a administração dos bens dele, salvo se na declaração de insolvência disser que os mantém. Em particulares é muito raro, a não ser que tenham a intenção de apresentar um plano no processo de insolvência. Nas empresas, nas mesmas circunstâncias, se for para recuperar, também acontece que o juiz deixe a administração a cargo do devedor. Nesses casos, a apreensão não é feita, ok? Havendo uma declaração de insolvência sem essa referência à manutenção dos poderes do insolvente. Então, o administrador passa a ter de imediato o controle sobre a parte patrimonial do insolvente. Contas, nós não bloqueamos contas, apesar daquilo que se diz, peço desculpa, mas os valores que estiverem lá depositados, que não sejam decorrentes, são apreendidos para a massa insolvente, okay? Portanto, que não sejam dos rendimentos e para a gestão mensal. Okay? A apreensão é feita por nós, podemos, obviamente, fazer-nos auxiliar, e nós temos colaboradores externos que estão mais habilitados a isso, para ir ao terreno, para avaliar. Sendo necessário, temos também supostamente o acesso direto à ajuda dos órgãos de polícia criminal. Não é bem assim, normalmente é necessário um despacho judicial. Como tudo em Portugal, depende de quem estiver do outro lado a tratar do processo. Como é que é feita a apreensão? Portanto, por arrolamento. Se os bens ficarem depositados à responsabilidade de alguém, chamamos-lhe assim, então nós nomeamos-lo como fiel depositário, ele assina uma declaração. A parte da colaboração, que também já vos falei. O arrolamento consiste na descrição, avaliação e depósito de bens. Já vamos ver isto no documento para vos dar mais uma parte prática, porque isto depois vocês podem ver com mais calma. Conforme vos mencionei há pouco, se a administração ficar a cargo do devedor, logo que isso chega ao fim, logo que por sentença, por despacho, peço desculpa, seja decretado o fim da administração pelo devedor, passa o administrador a ter, a partir daí, então, poderes para fazer a apreensão dos bens. Liquidação superveniente, o que é isto? Imaginemos que o processo até já foi encerrado, mas acontece muito com as heranças. Entretanto, o insolvente ainda está a correr a parte da exoneração, ou ainda não se encerrou o processo, no caso de uma empresa, não me lembro de nenhum caso em concreto, mas ainda não se encerrou o processo e aparece um bem que afinal não se tinha percebido que era do insolvente. A partir do momento em que se autoriza a reabertura do processo para esta liquidação, o AJ passa a ter outra vez os poderes para imediatamente fazer a apreensão. Emolumentos,
não existe pagamento destas situações, ok? Dos registros da apreensão dos bens a favor da massa. O nosso procedimento, no fundo, eu já vos expliquei, as pesquisas nas bases de dados, conservatórios e tudo mais, reunimos, vamos ao terreno. No terreno, avaliamos e procedemos logo de imediato ao arrolamento. Aqui também já vos expliquei o que é que vai junto com o 155, vou-vos mostrar então, se não me engano, os nossos autos de apreensão. Como vos disse, vamos nos focar na questão dos imóveis e a questão dos móveis aqui é eventualmente o carro. Para não entrarmos em situações muito complicadas, estejam à vontade se depois tiverem alguma questão, até por escrito, se calhar é mais fácil pelo adiantado da hora, mas sei que existem muitas situações, muitas nuances naquilo que vos estou a falar, portanto estejam à vontade para utilizar os nossos contactos. O primeiro exemplo é o auto de apreensão de um bem imóvel, portanto a identificação do processo, do tribunal, do administrador, depois o bem, a descrição o mais completa possível, principalmente nos imóveis, porque no caso dos carros com a matrícula partida não haverá grandes dúvidas, mas nos imóveis é preciso descrevermos tudo direitinho. O valor patrimonial e depois a indicação se existem ónus ou encargos registados sobre o imóvel, ok? Normalmente no auto de apreensão colocamos uma ou duas fotos, o auto de apreensão não serve para avaliar, portanto não é um relatório de avaliação, é uma identificação que contém valores e tudo aquilo que permite identificar o bem. No caso da apreensão de bens imóveis, igual, nós fazemos autos de apreensão imóveis, móveis, cotas, marcas, heranças, portanto tudo o que for bem do insolvente é sujeito a arrolamento, ok? Depois de aprovado este relatório, portanto, a primeira parte, nós fazemos as nossas pesquisas e elaboramos o nosso relatório e sugerimos aquilo que será o destino a dar ao processo. Estando aprovado o imóvel e havendo liquidação, porque aí é que haverá apreensão de bens, nós avançamos então com aquilo que é os registros, ok? Normalmente, no momento em que eu envio o relatório, que nós enviamos aqui o relatório da 155 ao Tribunal, havendo bens sujeitos a registro, pedimos desde logo a emissão da certidão, que será a base para depois podermos fazer o registro sobre os bens. Sendo votado o nosso relatório favoravelmente e avançando então para a liquidação, com a certidão judicial, o auto de apreensão e depois, mediante o que for o caso, o requerimento de registro predial ao automóvel, enviamos à conservatória para que seja feito o registro sobre o bem que pertence à massa insolvente. Nota, por exemplo, nos imóveis, caso prático que acontece imensas vezes, é que o imóvel é de duas pessoas e um foi declarado insolvente num processo e outro está declarado noutro. A parte que corresponde a cada um deles é registada no seu processo, ainda que depois a liquidação possa ser feita em conjunto. Na prática acaba por ser o mesmo, mas no âmbito de um único processo, ou seja, nós não vamos vender a metade de um imóvel ou o que for num processo e a outra noutro. Fazemos a liquidação toda do imóvel que existe, para sermos práticos. E depois fazemos a competente distribuição junto de cada processo. O registro é feito no processo de cada insolvente. Cada parte que corresponde ao insolvente é registada no seu processo, ok? Estando depois o registro concluído, vindo da conservatória a informação de que o registro de insolvência da insolvência está concluída, que não houve aqui registros provisórios, avançamos com a venda. Nós nunca fazemos venda sem termos os registros concluídos, para não haver problema nenhum, ok? Portanto, a certidão judicial, que tem que dizer, tem que identificar o processo, o tribunal, obviamente, o insolvente, como sempre, tem que dizer que a certidão é para efeitos de registro, tem que ter o trânsito em julgado e depois cada tribunal tem mais ou menos a sua formatação, mas pelo menos estas referências que eu vos disse têm que ter, senão o registro não avança. Requerimento de registro predial, preenchemos aqui com os dados do administrador judicial, que representa o insolvente, portanto a massa, e é o apresentante do registro. Os dados do imóvel, como podem ver, e depois aqui os dados do processo. O requerimento de registro predial é um bocadinho mais longo, são 4 folhas, os documentos que têm que ser juntos, o administrador judicial assina aqui a representação e enviamos isto para a conservatória. No caso do requerimento de registro automóvel, é mais ou menos a mesma coisa com as nuances do automóvel. Informação da massa insolvente, a informação da insolvente, portanto a massa insolvente é o sujeito ativo, que é quem vai pedir o registro, e o insolvente é o sujeito passivo, ok? O administrador assina na parte do sujeito ativo, do outro lado da folha, na parte das assinaturas. Estando tudo ok, no primeiro exemplo temos um registro
muito simples de como aparece na certidão o registro da declaração de insolvência, na certidão do registro predial, e depois, no caso do veículo, o que nós temos da parte da conservatória é esta nota de registro com a apreensão em processo aqui na desinsolvência, embora seja 2023 neste exemplo, mas com o registro definitivo do carro a favor da massa. Da minha parte, eu diria que está tudo. Como vos disse, eu sei que isto é sujeito a muitas nuances e muitas questões específicas. Se eventualmente não for colocado aqui, estejam à vontade para colocar à posterior. Não sei se temos alguma questão. Não temos questões. Não sei se alguém quer aproveitar o momento, pelo menos no chat não temos nada. Doutor Lima Pinto, não sei se quer acrescentar alguma coisa da sua parte. Tudo ok. Pronto. Dizer-vos novamente, queria dizer alguma coisa, doutor Lima Pinto, percebi que não. Não. Não, pronto. Dizer-vos novamente que se precisarem de alguma coisa, quer da parte da equipa da SAI, quer da parte do Dr. Lima Pinto, os nossos contactos serão enviados. Estamos disponíveis para esclarecer aquilo que for necessário e, entretanto, receberão a apresentação por e-mail e um breve questionário sobre a nossa... temos uma intervenção. Doutora Ângela, passo-lhe a palavra. Se lhe derem o micro. Espera aí, já estamos a tratar. Já Muito está. obrigado. Antes de mais, agradecer as excelentes apresentações, quer da parte do Dr. Lima Pinto, quer da parte da doutora Graziela Lisboa, com questões muitíssimo pertinentes. O tempo é pouco, mas não queremos deixar de vos deixar disponíveis. Estão aqui, verifiquei pela tela que estão aqui alguns colegas de profissão e não só, o que é sempre excelente e agradável de termos esta participação. Mas eu gostaria só, lançando aqui uma primeira pergunta, ou se calhar não é tão pergunta, é tão recordar, para quem está menos à vontade com isto, de que nós, administradores de insolvência, temos uma dificuldade acrescida. Por muito que se fale que existe um balcão único, em que a AT e a Segurança Social estão mais ou menos coordenadas, a verdade é que a realidade do terreno é que isto é uma descoordenação completa. Mas pior do que isto, quando nós estamos a trabalhar e temos que colocar em pesquisa o número de contribuintes, seja ele pessoal, seja ele de uma sociedade, quando vamos à base de dados, esta pesquisa é feita à data. O que é que isto quer dizer? Eu meto o número de contribuinte pessoal ou da empresa e na data pode-me dizer inexistência de bens. E isto é um problema muitas vezes acrescido. Porquê? Porque hoje os senhores juízes, da minha modesta opinião, erradamente estão a dispensar das assembleias de credores, e a nossa experiência de 20 e muitos anos, o código só tem 20 anos, mas já começamos no anterior, de 24 ou 25 anos, diz-nos que muitas das vezes é nas assembleias de credores, porque as pessoas não estão disponíveis para fazer um telefonema, não estão disponíveis para escrever um mail, é nas assembleias de credores que muitas das vezes nos vêm dar recados. E os recados do género: olha, nós emprestamos dinheiro, nós temos conhecimento que em tempos este imóvel, aquela fração, este bem, aquela máquina, o computador, etc., faziam parte do acervo da empresa ou do particular. Porque é que agora não aparece? E como as bases de dados só estão preparadas para nos dar os registros dos números contribuintes à data, não nos dão o histórico, eu só consigo, ou só nós conseguimos, constatar o histórico quando temos a identificação do bem. Seja uma matrícula, seja uma indicação do registro predial, e só depois de nos dizerem que é aquela fração, daquele artigo, daquela localidade, é que nós podemos fazer, passa a expressão, um histórico do bilhete de identidade do bem. E aí poderemos, eventualmente, vir a descobrir que é o facto de, na maior parte dos casos, se terem ocorrido transmissões há menos de 2 anos, que podem implicar, de acordo com o CIR, àquilo que se chama a resolução do bem a favor da massa insolvente. Portanto, e também recordar aqui aos colegas e àqueles que se calhar estão menos à vontade, que o artigo 156 do CIR, no número 6, e vou ler e perceber, tenho aqui o código aberto para não falhar na leitura e para não acharem que eu estou a inventar, diz isto. O artigo 156 diz: deliberações das assembleias de credores de apreciação do relatório. Assembleias. A doutora Graziela disse muito bem, dispensadas entre 45 e 60 dias, nós temos que enviar o relatório
à suposta Assembleia, que não existe, está dispensada. Como não ouvimos informações, como ninguém nos disse nada, pode haver uma situação de insuficiência da massa. E ela é tão importante que no número 6 diz, ipsis verbi, passo a citar, a Assembleia pode, vírgula, em uma reunião ulterior, vírgula, modificar ou revogar as deliberações tomadas. O que é que isto é importante? Se nós estamos a fazer um relatório das pesquisas saem negativas, não há bens, só quando acontece uma Assembleia, porque ninguém nos dá informação nenhuma, é que muitas das vezes, neste momento, é possível dizer a todos os credores e ao senhor juiz de que, afinal, nada apareceu, mas parece que alguém tem conhecimento de alguma coisa. E tendo conhecimento de alguma coisa, é importante dar mais algum prazo para poder ir pesquisar o que é que possa ter vindo a acontecer. Se vamos fazer resoluções em benefício da massa, se não vamos, etc, etc, etc. Um outro apontamento. Diz-me a experiência de que quando nós temos assembleias, estão aqui colegas, estão vários colegas aqui que podem, o António Gomes está a escrever no chat e obrigado pela participação, não é difícil ter 4 olhos para olhar para todo lado, mas estou a verificar isso. Estão aqui outros colegas, há uma outra situação que é importantíssima, que é não só a questão da Assembleia, não só a questão de nos darem a informação de possíveis bens que possam acontecer, mas há muitas outras informações que na Assembleia decorrem, e decorrem muitas das vezes, principalmente ao nível dos particulares, que é este número 6 também é importantíssimo para os particulares, porque a ideia que se tem, e generalizou errada, é de que quando o particular vai a um processo de insolvência, o particular tem que vender o património todo, tem que se desfazer de tudo, da casa, do carro, que é essencial para a sua vida e para ter os seus proventos e para poder alimentar a sua família. É errado. Eu faço relatórios e começo nos relatórios por dizer, hipótese 1, há um plano de pagamentos apresentado pelos insolventes particulares, tem de rendimento 2.000 euros, tem de despesas 1.800, podem disponibilizar 200.000 euros para fazer serviço de dívida, porque nem o banco do lado da casa, nem a leasing do lado do carro tiveram disponíveis para renegociar o que quer que seja. E nestes processos, na maior parte dos casos, já estão disponíveis para renegociar. Portanto, os PERs e os PAPs não são para liquidar, não são antecrâmina da insolvência, e se formos à Assembleia, mesmo que esteja decretado a liquidação do património, porque é uma insolvência, na própria Assembleia, com uma maioria e com um quórum, os credores podem perfeitamente reverter esta situação. E eu chamo a atenção para este aspecto porque verifico que muitas das vezes as pessoas não estão, os particulares não estão sensibilizados para uma situação destas. Obrigado, António Gomes, pelo corretíssimo. Não estão sensibilizados para uma situação destas. Nós não temos que ir a processos de insolvência para vender ao desbarato, para deixar as pessoas piores e nas desgraças que muitas vezes estavam. E, portanto, é importante que tenhamos todos a noção de que estes processos não é para acabar com a vida das pessoas. Este código existe para uma coisa que se gosta muito de dizer que é um refresh start, e o refresh start é para existir, é para dar uma nova vida. Digo muitas vezes nas palestras e em conferências e seminários que tenho participado, que em Portugal alguém que vai a um processo destes fica com rótulo, fica com carimbo de um falido, de um coitado que acabou a sua vida empresarial. Nós temos do outro lado do Atlântico um senhor que até quer ser candidato à presidência dos Estados Unidos, que só ele já faliu umas 4 ou 5 vezes, é só ir pesquisar o Dr. Google. Várias empresas que faliram, reinventaram-se os negócios. Não é só o senhor Donald Trump, são milhares de empresários que são hoje excelentes empresários que estão nos top 10 de fortunas e não só, mas que no seu tempo de empresários também faliram. Portanto, isto só para termos um bocadinho a noção de que é importante termos esta questão presente e a questão dos bens, que muitas das vezes os AJs são acusados, não viu nada, não sabe de nada, tem a ver com esta dificuldade, que é o facto das bases de dados não permitirem um histórico e só permitirem a data. Por outro lado, e para me calar, recordar também que num processo, ou no que diz respeito a bens, o auto de apreensão, que, de acordo com aquilo que a doutora Graziela já citou, do 150 e do 153, que é o inventário, diz que elabora um inventário de bens e direitos
integrados na massa insolvente. Eu tenho visto alguns colegas, lamento dizer isto, mas estão preocupados com os bens e esquecem-se com os direitos. Aqui estou a falar um bocadinho mais do lado das empresas. É preciso olhar para a contabilidade. Eu sei que muitas das vezes a contabilidade está desatualizada. Eu sei que muitas das vezes o contabilista certificado já não trabalha porque não recebe há meio ano a um ano. É tudo isso verdade. Mas temos que ter em atenção que muitas das vezes as empresas têm, para além das máquinas, para além dos carros, para além dos estoques, têm valores a receber de clientes e que são valores substanciais e que não devem ser descurados. Também isto é, muitas das vezes, a possibilidade que às vezes encontramos no terreno de ir buscar dinheiro para a massa insolvente para lhe poder permitir algum fundo de maneio, que muitas das vezes os clientes não querem pagar porque sabem que estão a estrangular o fornecedor e estão a levá-lo a um processo de insolvência, que com a nossa intervenção, se for proativa, muitas das vezes leva a que haja a recuperação da empresa até só com este facto. Diz o António Gomes, peço desculpa estar sempre a citar o António Gomes, mas está aqui a fazer comentários amplamente consideráveis e importantes, que antes, pelo contrário, tudo bem, milhares de hipóteses de reverter a errada gestão anterior e encaminhá-la para uma nova vida económica ou financeira. Lamento dizer isto, mas digo isto muitas das vezes e corroboro a 100% com o António Gomes, às vezes em algumas empresas quem está mais é o patrão. Não é o empresário, porque os empresários não fazem determinado tipo de coisas, é o patrão. Os funcionários não têm que ser culpabilizados, não têm que ir para o fundo de desemprego. Há possibilidades, dá muitas dores de cabeça, dá, porque nós AJs temos que assumir o pagamento de impostos, o pagamento de salários e temos que ter condições para isto e encontramos as empresas depauperadas com tesourarias a zero, para não dizer negativas. Mas se nada for feito, não faz sentido liquidar e fechar empresas que poderiam ser viáveis ou que, no limite dos limites, podiam ser adquiridas por outros empresários que têm proatividade e que conseguem, muitas das vezes, recuperar empresas, aproveitar quadro de pessoal, que é uma coisa que hoje falta em Portugal a todos os níveis, e muitas das vezes não matar marcas ou não matar serviços que são essenciais à economia portuguesa. Peço desculpa pela intervenção, foi um bocadinho mais longa do que o que eu queria, mas entusiasmei, como é habitual. Portanto, Passámos do registro para a recuperação, mas também é importante porque é a sua forma, sempre foi a sua forma de estar, sempre foi a de recuperar e de revitalizar, e portanto a parte dos registros assim e da liquidação não é a que gosta mais, não é? Não, de todo, de todo. Pronto. Fazemos outro webinar, outra vez sobre a recuperação, no outro dia. Pronto, Sempre da disponível nossa parte, para esse efeito e para partilhar. fazemos Caros aqui com o Dr. participantes, António por Gomes, favor. que também tem a Posso? sua perspectiva. Para o próximo, pronto, já estamos aqui alinhavados sobre a recuperação na perspectiva do AJ. Os dois a começar por A, não é? Pronto, eu acho que desta parte está. Agradecer, obviamente, a participação, especialmente ao Dr. António Gomes, que esteve aqui nesta parte final com o Dr. Ângelo. Mais uma vez estamos disponíveis a agradecer e até breve. Deus, boa tarde. Muito obrigado.